Olha, você vai falar, Thiago, você já começa o vídeo rindo, tem que rir, porque o Carlos Bolsonaro está transtornado. Transtornado. Hoje, o presidente da Pfizer citou o Carlos Bolsonaro e disse que ele foi a uma reunião em que o Fábio Weingarten, então secretário da SECOM, estava negociando a compra de vacinas com a Pfizer. E aí, no meio dessa reunião, a reunião já estava durando 1 hora mais ou menos, o Fábio Weingarten recebe uma ligação, ele sai da reunião. Depois de um tempo ele volta, depois que ele volta, 2 minutos depois, entram na sala Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Felipe Martins é aquele que fez o gesto nazista lá no Senado, é aquele, quem me acompanha no TikTok sabe, eu fiz até um TikTok mostrando como o Felipe Martins é um nazista. Pois bem, ele e o Carlos Bolsonaro estavam na reunião tratando da compra de vacinas da Pfizer. Isso foi em novembro do ano passado. E a reunião, obviamente, não deu em nada. O presidente da Pfizer disse que o Carlos Bolsonaro ficou um tempinho na reunião, depois foi embora, mas o Felipe Martins ficou até o final. E logo que os dois chegaram, o Fábio Weingarten colocou os dois a par do que tinha sido explicado na reunião antes. Aí você fica pensando, peraí, o ministro da Saúde era o Pazuello. Quem tem a chave do cofre é o Paulo Guedes. Quem toma a decisão final é o Jair Bolsonaro, presidente, Kiki Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e Felipe Martins, assessor internacional da presidência da República, estavam fazendo numa reunião com o SECOM, secretário da comunicação do governo, para tratar da compra de vacinas. Aí você fala, peraí, se você ligar isso ao que falou o ex-ministro Mandetta, que foi o primeiro depoimento da CPI, em que ele falou que havia todos os indícios de que tem até hoje, um Ministério da Saúde paralelo, clandestino no governo Bolsonaro, ligando esses dois pontos, dá para saber quem é o ministro da Saúde clandestina do Bolsonaro. É o Carlos Bolsonaro. E as notícias que saem é que quando o Carlos Bolsonaro viu o nome dele ser citado, ele ficou transtornado, começou a falar um monte de palavrão, oh, a coisa tá feia pro Carlos Bolsonaro. O Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI, já falou, vamos quebrar os sigilos do Carlos Bolsonaro e do Weingarten. Vamos saber exatamente quem vai fazer parte desse ministério, quem fazia parte desse ministério paralelo, ou ainda faz parte, não sabemos, né? Porque o negacionismo do governo continua até agora. Eu vou falar de tudo isso, porque ó, a casa tá caindo, mas antes disso, um segundinho, você quer ver a casa cair? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, é um segundinho, é de graça. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever, clica nele agora. Se você não é inscrito, clica nele agora. E aí você tá ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E, ó, aqui, esse é o nosso carro de som que estava rodando ontem nas ruas lá do interior da Bahia. Ó. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som que estava rodando lá denunciando exatamente isso, que o Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas, que o Bolsonaro gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro. Foi muito engraçado ver o desespero do Flávio Bolsonaro xingando o Renan Calheiros, justo o Flávio Bolsonaro que tem uma mansão de 6 milhões de reais que ninguém sabe de onde ele tirou esse dinheiro para comprar a mansão. A gente denuncia tudo isso nas ruas. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, você está ajudando a gente a ampliar essas ações. No final do vídeo aqui eu vou mostrar mais o trecho aqui. Ou no primeiro comentário deixa o Pix e o PicPay e deixa as minhas outras redes. Siga-me nas outras redes que lá tem conteúdos diferentes dos conteúdos aqui do YouTube. Mas agora vamos falar sobre o Carlos Bolsonaro transtornado e o que está acontecendo. Ó, o presidente o Mandetta, vamos começar a cronologia. O Mandetta fez o depoimento dele e ele falou, olha, o que dava a entender era o seguinte, eu falava com o Bolsonaro e ele, no trato comigo, ele falava, ó, entendi, e dava para perceber que ele entendeu o que eu falei. No dia seguinte, o Bolsonaro estava completamente mudado, já não queria mais usar máscara, já queria promover a aglomeração, enfim, já era outra pessoa, quer dizer, ele se consultou com outras pessoas. E aí o Mandetta, que era o ministro da Saúde, ele percebeu que algumas decisões ele não conseguia tomar. Por quê? Porque parecia, para o Mandetta, que o Bolsonaro tinha um ministério paralelo, que não era ele. Aí depois o Mandetta foi demitido, ele falou que não se demitiria, foi demitido, entrou o Nelson Taichi, que falou a mesma coisa. Falou com outras palavras, mas a mesma coisa, ó, eu não tinha autonomia. Aí perguntaram para ele, Nelson Taichi, ele não quis entregar o Bolsonaro, mas é engraçado, na CPI vários, o Weingarten, o Weingarten, o Nelson Taichi, o presidente da Anvisa não queriam entregar o Bolsonaro, mas entregaram, porque quando ele foi perguntado, Taichi, você não tinha autonomia no quê? Aí, depois de perguntado 100 vezes, enrolando, ele acabou falando, ó, eu tomava uma decisão e uma decisão não valia nada. Aí eu percebi que não tinha autonomia, sair para respeitar. Se o Bolsonaro é o presidente, ele que foi eleito, ele que tome as decisões que ele quiser. Eu tô aqui de palhaço. Não falou com essas palavras, mas exatamente isso. Ele tava lá de palhaço
no final. E aí o Bolsonaro fez o protocolo da cloroquina com o Pazuello e isso era, segundo o Tite, isso foi ideia de outras pessoas, o Tite não sabe de quem. Aí você já vê, opa, então tem o Ministério da Saúde paralelo. Aí vem o presidente da Pfizer e fala sobre essa reunião. Aí começa a ficar muito nebuloso, porque quem deveria tomar conta de comprar vacina é o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Economia, no máximo, que é quem vai dar a verba, e aí talvez alguma assessoria da Presidência da República, que é para editar, por exemplo, a medida provisória para dar segurança jurídica, uma coisinha ou outra. Tá, mas não. Ele estava fazendo reunião com a Secretaria de Comunicação do governo, isso foi em novembro. Tá. Aí, olha só onde as coisas vão chegando. Em dezembro, a Pfizer pediu uma reunião com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não foi. 7 de dezembro. Sabe onde o Jair Bolsonaro foi? Ele falou que não tinha tempo na agenda dele. Ele foi se encontrar com o Amado Batista, aquele cantor. Amado Batista, O Amado Batista, ele tem fazendas, muitas fazendas, e ele tem 17 multas ambientais milionárias. Tá devendo milhões ao Ibama. Só que ele foi se encontrar com o Bolsonaro para tratar do quê? Do perdão dessas dívidas. Ou seja, em vez de negociar a compra de vacinas com a Pfizer, o Bolsonaro foi se encontrar com uma pessoa que sofreu milhões de multas para perdoar essas multas ambientais. Aí você fala, pô, qual é a prioridade do governo? É perdoar a multa dos amiguinhos dele, é isso. A prioridade do governo é a bandidagem. Aí, olha só, você vai vendo, por que será que o Bolsonaro não foi nessa reunião? Porque tem um Ministério da Saúde paralelo que falou, não vá, Bolsonaro, nós não queremos essa vacina. A desculpa desse ministério paralelo, que ninguém sabe ainda quem é, era que a vacina da Pfizer tinha que ser armazenada a menos 70 graus e que isso era impossível, tudo mais. Como se fosse muito difícil para um país do tamanho do Brasil, com a verba do tamanho do Brasil, com o dinheiro que o Brasil tem, conseguir armazenamento a menos 70 graus. Só que tem um outro problema nesse argumento dos bolsonaristas, é que a vacina da Pfizer pode ser armazenada por 2 semanas num freezer normal, num congelador normal, e 5 dias numa geladeira, qualquer geladeira da sua casa. Pode ficar lá a vacina da Pfizer por 5 dias. E ser aplicado. Olha só que coisa. Então, não valia muito a desculpa deles. Aí os senadores perceberam e falaram, peraí, a gente vai ter que quebrar os sigilos do Weingarten. Já estavam falando disso antes, mas agora está decidido. Vamos quebrar os sigilos do Weingarten. Por quê? Porque o Weingarten mentiu ontem. O Weingarten teve um momento na CPI, um momento até engraçado, em que perguntaram para ele, você já falou com o Carlos Bolsonaro? Ele, nunca, não tenho contato com ele. Você nunca falou com ele? Poucas vezes. Você já falou com ele ou não? Não, nunca. Então você nunca falou com ele, correto? Poucas vezes. Você falou nunca ou poucas vezes. Quer dizer, ele cai em contradição, o Weingarten ontem. Porém, quando eles participam de uma reunião juntos, e o Weingarten recebeu uma ligação na reunião que muito provavelmente, quando eu narrei a história, você deve ter pensado, era a ligação do Carlos que ia se unir à reunião. Exato, eu também penso a mesma coisa. Por isso, os sigilos serão quebrados para saber quem ligou para o Weingarten no dia 17 de novembro, no momento em que ele estava na reunião com a Pfizer. E aí saberemos se foi o Carlos Bolsonaro ou não. E se foi o Carlos Bolsonaro, se ele ligou do celular dele normal ou de outro celular. E o Randolph Rodrigues já falou, a gente vai pedir, já estão pensando em pedir e vão depois, tudo requerimento é votado, tem maioria para votar isso, não tenha dúvidas, tem maioria para votar isso. Vão pedir a quebra dos sigilos também do Carlos Bolsonaro, inclusive o sigilo telemático, que é o que ele faz no celular dele. E se ele ligou pro Weingarten de outro celular, do outro celular também. Por quê? Muita gente deve estar pensando, Thiago, temos que convocar o Carlos Bolsonaro. Não, nem me xinga. Antes de você falar, Thiago, você é louco? Como não convocar? Não. Você começar a olhar as redes bolsonaristas, eu muitas vezes vou lá para fazer vídeo, quando tem racha eu faço vídeo aqui, eu vou lá, se inscreve no canal, tem que ler cada abobrinha. Você vai ver que eles querem o Carlos Bolsonaro convocado, porque o Carlos Bolsonaro vai na CPI para mentir, para provocar e para tentar ser preso. Porque se deterem, não é prisão que vai ficar preso por mês, não. É detenção, fica lá um tempinho e sai. Mas a narrativa do Bolsonaro, de que estão me perseguindo, essa CPI é um tribunal de exceção, é uma inquisição, não sei o quê, essa narrativa vai ganhar força e o Bolsonaro consegue criar fake news para isso. Então por isso que o Carlos Bolsonaro, ele quer ir para a CPI, o Carlos Bolsonaro, ele quer. Assim como o Alan dos Santos queria ir para a CPI das fake news. E foi lá criou muito conteúdo para o gabinete do ódio usar contra aquela CPI. O Carlos Bolsonaro é a mesma coisa. Você consegue fazer uma investigação sobre alguém sem chamar a pessoa para depor. Você só chama no final. Você consegue investigar tudo da vida da pessoa, provar o crime, provar, comprovar, por A mais B mais C, falar, tá aqui o crime, sem você nem chamar a pessoa para depor. Então é melhor a CPI primeiro quebrar os sigilos,
descobrir quem era esse gabinete paralelo, esse Ministério da Saúde paralelo. Ó, tudo indica que era Fábio Weingarten, Carlos Bolsonaro, Felipe Martins, Nise Yamaguchi, aquela médica da cloroquina, e alguns outros, não sabemos exatamente quem, mas tudo indica que eram eles. Dá para provar, é só quebrar os sigilos, aí você vai ver as ligações, você vai ver onde eles estavam em cada dia, você vai conseguir ver tudo quebrando os sigilos, no caso você, eu digo, a CPI. Depois que tiver tudo provado, aí sim, pode chamá-los para depor na condição de investigados. A diferença de testemunha para investigado, todos até o momento foram convocados como testemunha, é que o investigado pode ficar calado. Ou seja, se o Carlos Bolsonaro vai na CPI na condição de investigado daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, ele vai ser confrontado com as provas dos crimes dele, que a gente sabe que tem muitas, e aí ele pode ficar calado. Se mentir, vai preso. Mas ele é confrontado com as provas antes dele falar. Diferente do Weingarten, que foi como testemunha, aí ele mentia, aí confrontava com prova, aí queriam prender. Eu falei isso aqui ontem. Seria um erro prender o Weingarten ontem, porque o bolsonarismo ia fazer um escarcéu. O melhor é deixar ele lá, na próxima, na cariação, ou quando ele vier como investigado, aí ver o que fazer. Então, o pessoal da CPI está muito cauteloso porque eles sabem da atuação do gabinete do ódio. Tanto sabem que a CPI também vai pedir a quebra dos sigilos do velho da van. Olha só, a CPI está investigando tudo. Os bolsonaristas estão desesperados. É por isso que o Bolsonaro foi hoje. Isso é desespero, viu? Isso é desespero. E isso é a ordem do Carlos. Não pense que não. Isso é coisa do Carlos. Quando o Bolsonaro está em apuros, o Carlos Bolsonaro entra para o Bolsonaro começar aqui a bater de frente, porque o Bolsonaro tem que polarizar. Ele só ganha polarizando. A única chance do Bolsonaro crescer ou sair de enrascada é polarizando. O Bolsonaro foi hoje em Maceió para inaugurar um viaduto que já tinha sido inaugurado em dezembro de 2020. 6 meses atrás foi inaugurado esse viaduto. Obra do Renan Filho, obra estadual. O Bolsonaro foi lá com Arthur Lira e com o Collor, que são dois rivais do Renan Calheiros na política de Alagoas. O Collor, que foi presidente, é de Alagoas, senador de Alagoas. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que também é de Alagoas. Sempre que tem eleição para governador, para prefeito na Alagoas, é isso. São os Lira contra os aliados do Collor, contra os aliados do Calheiros, é isso. Em Alagoas. E o Bolsonaro foi lá para inaugurar a obra do Renan, fazer um escarcéu, promoveu um monte de aglomeração, fez tudo. E eu lembro disso, porque eu lembro em dezembro, muita gente que eu encontrava, porteiro do prédio, um monte de coisa assim, reclamava, olha, tá tendo a construção de um viaduto, tá um trânsito, isso antes de dezembro, antes dele ser inaugurado, tá um trânsito impossível, demora 2 horas para chegar em casa. Aí depois que foi inaugurado o viaduto, o pessoal falou, nossa, agora ficou ótimo, inaugurar o viaduto lá, tá ótimo, aquela área ali, que é uma parte perto do aeroporto ali, em Maceió. E olha o que acontece. O Bolsonaro vai lá 6 meses depois. Isso é desespero. Falou um monte do Renan, falou do Lula, porque também tem as pesquisas mostrando que o Lula está mais de 20 pontos na frente do Bolsonaro. Isso liga todos os alarmes. 20 pontos de diferença é muita coisa. O Lula ganha do Bolsonaro até entre os evangélicos. Tem 1 ponto a mais que o Bolsonaro entre evangélicos. A pesquisa do Datafolha, que saiu, que também ligou o alarme do Bolsonaro, foi feita em pessoa. É a primeira pesquisa em 1 ano, praticamente, que foi feita pessoalmente. As pesquisas estavam sendo feitas todas por telefone. Então, há uma diferença de resultado. A pesquisa feita por telefone é muito importante para ver a tendência. A pesquisa feita pessoalmente, não. Ela tem uma margem de erro bem menor. Ela é muito mais real do que a pesquisa feita por telefone. Da pesquisa, se você quiser, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso, que a pesquisa é uma bomba. Mas sobre o Carlos, é isso. O desespero tá lá. Eles vão tentar agora polarizar mais. O Bolsonaro vai começar a xingar Lula, xingar Renan, xingar quem ele puder xingar para mostrar o quê? É aquela. Se você tá sendo investigado por alguém, e você sabe que você tem culpa, o que você faz publicamente, no caso do Bolsonaro? Você xinga muito quem tá te investigando, porque na hora que eles provarem a culpa, você vai falar, tá vendo? Eles estão contra mim porque eu tô falando mal deles. Claríssima estratégia, olha, isso aí é mais velho do que andar pra frente. Eu vou xingar quem tá me investigando, porque aí, na hora que descobrirem as provas, eu vou falar que ele está contra mim. Tá vendo? Ele é meu inimigo, por isso que ele tá tentando me incriminar sem provas. Só que no caso do Bolsonaro, é uma vastidão de provas, testemunhas, inclusive testemunhas bolsonaristas, ou ex-bolsonaristas, falando. A coisa tá bem feia pro Bolsonaro. Esse desespero mostra muita coisa, porque, às vezes... já teve vezes que eu pensei em gravar vídeo aqui há alguns meses, principalmente comecinho do ano, janeiro e fevereiro, eu ia falar, caramba,
a coisa tá feia pro Bolsonaro politicamente, mas ele não tá dando sinais de desespero. Aí, eu só fazia análise, eu não falava, o Bolsonaro tá desesperado. Agora não. Agora ele tá dando sinal de desespero. Se ele tá dando sinal de desespero é porque a coisa tá muito feia pra ele. Ó, vou mostrar aqui o carro de som, denunciando os crimes dele pra população. Que ajuda muito, porque a gente tá vendo que a população está mudando de opinião. Olha só. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, já acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, já acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Um trecho, carro de som lá, e a gente indo pra cima do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, mas inscreva-se no canal, ativa o sininho, comenta o vídeo agora, comenta aí sua opinião sobre Carlos e sobre o Bolsonaro, e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!